A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 do terceiro trimestre do ano de 2024, que tem por título O Livro de Ruth. O texto áureo que se encontra em Ruth 1, versículo 1, nos diz: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Nós, servos do Senhor, não quer dizer que quando o homem aceita Jesus, resolve largar o mundo de pecado, de sujeira e seguir em frente com o Senhor Jesus, servir fielmente a Ele, não quer dizer que ele vai estar livre de crises, livre de sofrer, livre de perseguições. Mas, em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel. Que seja na alegria, que seja na tristeza, que seja na luta, que seja na vitória. O segredo é permanecer fiel a Deus, confiando na providência divina. Que Deus, Ele está conosco, Ele sabe da nossa fidelidade, Ele sabe das nossas vidas, sabe do nosso limite, né? E Ele nos dá vitória. Ele não permite uma luta maior do que a gente possa ter, né? Aguentar. Não permite um fardo muito pesado que a gente não aguenta carregar. O segredo é confiar que Deus, Ele vem com a providência, né? Quando a gente chegar ao limite de não aguentar mais. O livro de Ruth que nós vamos estudar nesse dia conta uma história muito bonita entre nora e sogra. Ruth, que foi a nora, amou singelamente a sua sogra Noemi. Após o falecimento do seu esposo, esta orientou a sua nora a retornar à sua terra nativa, Moabe. Ruth era moabita. Assim que o esposo faleceu de Ruth, Noemi orientou a sua nora: fica na sua terra, volte para a sua terra, volte para a sua gente. Porém, Ruth, ela amou a sua sogra. Ela tinha um amor tão grande que ela disse que ficaria com a sogra. Onde a sogra fosse, ela iria também. Ela não concordou em deixar sua sogra sozinha, de modo que a seguinte declaração mostra a profundidade do compromisso dela com a mãe do seu saudoso esposo. Como está escrito lá em Ruth 1,16. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Deus, Ele já tinha um plano, né, na vida de Ruth. Ele já sabia o desenrolar da história e como ia usar esta serva na história do seu povo. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história
história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como Deus, o Todo-Poderoso, trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transformou tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Gênesis 22, 14. Haja o que houver, obstáculos, luta, que seja a luta que você está vivendo hoje, apenas confie que Deus vai vir com providência e vai te dar vitória. Deus, ele tem seus meios, ele usa pessoas como instrumento, né, para abençoar aquele que é fiel. Deus é maravilhoso. Ele conhece cada um e quer dar vitória aos seus filhos, aquele servo que é fiel. Não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim ou agiógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco, e a segunda é a Nevim, profetas. Lucas 24, 44. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilotes, 5 rolos. Livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, que quer dizer Pentecostes, a festa da colheita. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, que é a Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, que são Pentateucos, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagens próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. A autoria e data do livro de Ruth. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e a data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, como está escrito Ruth 4:17.
Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro de Ruth teria sido escrito no século X antes de Cristo. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué por volta de 1375 a.C. e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes 1, versículos 7 ao 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Faziam o que queriam, pecavam para lá, não estavam nem querendo saber de Deus. Caíram numa apostasia geral. Faziam o que queria. Sem uma sábia direção, o povo perece. Se não tiver a direção de Deus, o povo sofre. Provérbios 11, 14. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele fazia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração de outros deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, que é o deus da chuva, eles acreditavam, né? E Astarote, que era a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e de idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. O povo padece, o povo sofre se não tiver um líder espiritualmente maduro que teme a Deus para governar o seu povo. O povo sofre em consequência disso. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar um grupo. É preciso ter caráter aprovado. 1 Timóteo 3, versículo 2 ao 13, 2 Timóteo 2, versículo 15, Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Consta o que nós falamos. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terra e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. A apostasia atualmente também tem levado o homem a ser uma presa fácil pelo inimigo. O inimigo pega e faz o que quer com essa pessoa. A pessoa, quando
se torna apóstata, né? Não crê mais em Deus, não quer servir a Deus, não quer nada, servir somente esse mundo. O inimigo, ele acaba destruindo essa vida. Só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão. Está escrito lá em Juízes 3, versículo 9 a 11. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Apesar da desobediência, apesar de toda a tristeza que esse povo estava causando em Deus, ele ouvia os seus gemidos, né? No momento da dor e da aflição. O Senhor é longânimo e cheio de amor, cheio de misericórdia. O Senhor, ele está olhando para todo pecador. E o desejo do nosso Senhor é libertar esse povo, é libertar esse homem, trazer ele para poder cuidar como um filho. Segurar na sua mão, proteger contra o inimigo. Mas para isso, precisa chegar até ele. O Senhor é longânimo e cheio de amor pelo homem. Ele ouve os que a ele clamam. Aquele que clama a Deus, Deus ouve e Deus responde e Deus entra com providência em sua causa. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria Jesus, o Messias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá. Cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a sua primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. 1 Samuel 9, 1 ao 2, versículo 25, capítulo 25, versículo 1. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. O amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representante de judeus e gentios, respectivamente, Boaz, que era o esposo de Ruth, e Ruth prenunciam a derrubada da parede da separação. A redenção é vista no livro, no sentido literal e tipológico.
Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas no dias de Juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Nós, servos, nós justos, nós fiéis a Deus, vivemos pela fé. Cremos que o nosso Senhor está conosco e que um dia voltará para nos buscar. E nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor. Nos dias de Juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmo. O amor não é egoísta. O amor pensa no próximo. Aquele que tem amor não pensa somente em si mesmo, mas sim pensa também no próximo, em ajudar o próximo, em como poder ajudar, né? O que fazer para ajudar aquele que está ao nosso lado, precisando de ajuda. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade, dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Onde há um justo, onde há alguém que clama pela misericórdia do Senhor, Deus, do céu, ele olha. Ele olha e manda providência. Ele usa pessoas, usa meios para dar vitória ao seu povo. Sem violar o princípio do livre arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, Ele é fiel. Em tudo, Deus é fiel. Isaías 64, 4. Deus é fiel. Que seja qualquer luta que você está passando, não desista. Não pense que Deus se esqueceu de você. Deus, ele está esperando apenas o momento certo para agir. No momento certo, no momento de Deus, ele vem te socorrer. Ele vem te dar vitória, porque Deus é maravilhoso. Deus é amor. Ele nos ama. É um Pai amoroso que deu seu Filho para nos resgatar, para nos tirar das garras do inimigo. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua família. E nós vamos continuar nesse propósito. Que o nosso alvo é o céu. Fique com Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.